Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar bem nosso corpo. Vamos ficar tranquilos e serenos. Dando continuidade ao livro da doutora Anice da Silveira, vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando abordam um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica
dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas, ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Nícia da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê. Dando continuidade ao livro da doutora Nícia da Silveira, vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos.
tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Nízia da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê.
doutora Anice da Silveira. Vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas, ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Anice da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê.
doutora Anice da Silveira. Vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas, ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Anice da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê.